Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Alessandra. Tudo Bem, bem? entrou, tô esperando só a Larissa entrou. Beleza. Oi, boa noite. Olá, boa noite, Alessandra. Boa noite, Larissa. Tudo bem? Tudo bem, tudo bom. Vamos então começar mais um bate-papo integrativo da Health 5D com as idealizadoras Larissa, Alessandra e eu, Olá. Paula. E temos hoje a convidada Luciana Salomão, a terapeuta holística. Vamos falar sobre a terapia da amorosidade. A gente tem esse intuito de fazer uma live toda semana, trazer um assunto interessante, um assunto que vai agregar ao seu conhecimento para ajudar, né, na sua saúde integral. E o assunto de hoje é a terapia da amorosidade, que a Luciana Salomão vai ter mais autoridade para falar sobre isso. E até ela entrar aqui, eu queria contar, né, um pouco de uma experiência que eu tive minha, de uma terapia que eu fazia online, onde eu relatava ali, né, as minhas questões, e eu reparei que a pessoa estava, toda hora que eu falava, ela estava mais assim apontada, né, com a cabeça para baixo. De vez em quando ela levantava o olhar, mas aquilo foi me deixando um pouco incomodada, porque parecia que ela estava no celular, né? Assim, tinha uma impressão de que ela não estava prestando atenção em mim, de que eu estava falando ali. E aí eu comecei até a falar um pouco mais devagar, comecei a ficar um pouco, né, desconfiada. E eu falei, olha, o que você acha, né, dessa situação? Aí ela parou, olhou para mim e acabou falando de um assunto que eu já tinha falado, né, um pouco mais atrás. E aquilo ali me deixou tão chateada, porque o que eu queria era ser ouvida, né? Pelo menos ter aquela empatia, aquela troca de olhar, aquela, né, entender que uma coisa mais amorosa, né? Diz a pessoa tá me acolhendo na minha questão, entendendo e tentando ali comigo, né, me ajudar naquilo. E não foi o que aconteceu, né? Porque eu vi que a pessoa não estava nem me ouvindo, então foi uma frustração muito grande. E a gente sabe até pela constelação, né, que o Bert Hellinger fala que uma das questões mais importantes para o ser humano é pertencer, né? A gente se sentir ouvido, se sentir incluído naquilo. E ali eu me senti completamente excluída, né? Tava ali sozinha, tava ali sem a minha ouvinte, né, que era a minha terapeuta. Mas, né, para falar especificamente com um olhar mais profissional sobre isso, eu gostaria de convidar, né, a entrada da Luciana, da terapeuta holística Luciana Salomão, que já está aí entrando agora, a qualquer momento. Espero que ela tenha ouvido a minha história. Oi, Luciana. Sim. Boa noite. Não sei se ela está me ouvindo. Ouviu a minha história maravilhosa? Que é bem... Boa noite, Luciana. Boa noite, Boa Luciana. noite, meninas. Boa noite. Lu, conta pra gente um pouquinho o que é, né, essa terapia da amorosidade, que é o nosso tema, né? E você é nossa terapeuta holística, que vem trazer, né, esse conteúdo com mais autoridade, né? E como foi esse caminho para você? Como que você encontrou e chegou, né, a ser a terapeuta holística, terapeuta da amorosidade? Então, eu sou formada em jornalismo, né? Trabalhei muito pouco tempo na área e aí eu logo me casei, tive meus filhos e por opção eu me dediquei em tempo integral aos meus filhos. Passado alguns anos, eu comecei com muitas questões pessoais, entrei num caminho de busca de autoconhecimento, de interiorização e entrei nesse mundo do holismo e me encantei. Fiz vários cursos de aromaterapia, reiki, meditação das rosas, Ho'oponopono. E é aquela história, né? Quando a gente pede, o universo traz. E dentro desse meu encantamento com esse mundo holístico, a minha mãe me presenteou com um livro. E esse livro, o nome do livro é Escutando Sentimentos. E foi um livro que me tocou demais.
é um livro que traz a obra de Hermance Dufour, psicografada pelo escritor e terapeuta também, Vanderlei Oliveira. Essa leitura, ela me trouxe muita amorosidade, me trouxe muito conhecimento através dos sentimentos, coisa que na época era o que eu precisava e queria muito. Então, eu literalmente estudei os livros de Hermance Dufour, psicografados pelo Vanderlei, ao ponto de eu chegar até o autor. Eu fui até ele com toda a minha curiosidade, entender esse trabalho de luz que ele fazia. E assim, e como mágica, eu realmente me encontrei o que eu queria fazer, que era trabalhar com terapia holística. Então, assim, eu fiz um curso que ele deu, que foi a formação de terapia holística pela escuta terapêutica, aonde então eu encontrei a minha maneira de abordar na minha terapia, que é a terapia da amorosidade. Então, assim, para a gente entender o que é a terapia da amorosidade, a gente primeiro precisa elucidar o que é a terapia holística. O termo holismo vem do grego holos, que significa todo, inteiro. Dentro dessa visão, a terapia enxerga o indivíduo de forma global, considerando os aspectos físico, espiritual e mental. Então, ele é observado dessa maneira global e foca na origem dos problemas. A terapia foca na origem dos problemas e não apenas trata os sintomas. Então, assim, terapia holística é isso, ver o todo, né? Integrando mente, a pessoa por inteiro, né? Exatamente. E dentro dessa visão, eu fiz esse curso. Hoje em dia, existem muitos tipos de terapia que se baseiam nesse princípio holismo, né? Que é reiki, aromaterapia, yoga é um tipo de terapia holística, cromoterapia, enfim, acupuntura. A que eu pratico é a escuta terapêutica. Então, dentro da terapia da amorosidade, como eu intitulo isso, essa abordagem que eu faço de terapia, ela, como diz o nome, é um fator principal da terapia, é a amorosidade. É a maneira como o terapeuta se dedica a escutar a alma daquela pessoa, através do acolhimento, sem julgamento, sem certo e errado, apenas conduzindo aquela pessoa que pede ajuda, conduzindo ela própria para enxergar seus próprios sentimentos. E ajudando ela a ter essa honestidade emocional. E essa honestidade emocional, ela começa com o terapeuta. Muitas vezes a gente acha... A pessoa vai lá, fala, mas o terapeuta tem que enxergar, muitas vezes, aquilo que aquele paciente não fala, aquilo que está por trás dos sentimentos dele. E isso é a grande sacada da terapia da amorosidade. É você se colocar tratando uma outra alma, entendeu? Sem regras, sem tabus. É você se colocando no lugar daquela pessoa. É então, algo assim, mais sutil, Lu? É algo mais sutil, mas você acha que seria mais assim, né? Essa troca também de energia? Sim, olha, como é terapia holística, a gente trabalha muito com energia sutil, mas eu volto a dizer que esse tipo de terapia, você não precisa ter nenhum dom mediúnico para chegar no campo dessa pessoa vibracional. Basta você ter teu coração aberto. Acho que é colocar no lugar, né? Como isso. Exatamente. Trabalhar com empatia, né? Trabalha muito com a empatia. E isso justamente gera aquele acolhimento da alma. E talvez isso tenha me encantado tanto, porque quando eu precisei de ajuda, eu queria um terapeuta assim. Eu queria alguém que me pegasse no colo, literalmente,
que me falasse, tá tudo bem você ser assim. Você pode se aceitar dessa maneira como você é. Você não é errada. Você não é É errada. ter o seu espaço, né? Na verdade, a gente sempre procura Exatamente. isso, né? É ter um lugar, ter um espaço, ter algum lugar onde você se sinta bem e segura, né? Fora desses É, julgamentos, fora de estar errado, estar isso certo, aí, esses medos, exatamente. né? Você ganha um lugar seguro, E eu né? acho que a Exatamente. pessoa, quando você consegue enxergar o que ela não quer dizer, é porque ela mesma está se julgando, né, para não falar aquilo que ela pensa. E aí você consegue, né, tirar da pessoa exatamente aquilo que ela já está começando um julgamento, né? Vamos dizer assim. Então, Exatamente. Até porque a gente traz crenças limitantes que não é bonito você sentir tristeza, não é bonito você sentir inveja, não é bonito você sentir raiva. Isso são sentimentos sombras que a gente trabalha, a maioria das pessoas vê isso, não é legal sentir isso, não chora, ou isso. E pelo contrário, são sentimentos sombras motivadores para você investigar o que estão por trás dessas emoções. Então, quando você assume os seus sentimentos, assume que você muitas vezes tem raiva, sim, assume os seus, aqueles sentimentos que você nega, você se entende. E quando você se entende, você se acalma e liberta. E assim, e o mais mágico de tudo, quando você se assume imperfeito e que eu posso sentir, eu posso ter essas sensações, você deixa de julgar o outro, porque você respeita o outro como ele é também. Até porque você já se aceitou, então você começa a aceitar aquele outro como ele é. Então, assim, a terapia da amorosidade que eu aprendi nesse curso e que eu juntei todo o meu conhecimento, a minha Experiência, né, de vida também. vivência, tudo, eu concentrei hoje em abordar nessa questão de acolhimento da alma. Eu digo que é acolhimento da alma, eu gosto quando acolhe a minha alma, eu gosto de falar de alma, de te olhar como um ser único e não generalizar. Esse negócio, quando você generaliza, quando você atende uma pessoa, você está ali atendendo um mundo à parte. Nós podemos ser todos semelhantes, mas cada um traz uma bagagem Uma nessa vida. particularidade, né? Particularidade. E Então, como as assim, pessoas estão realmente com muita necessidade desse olhar, né? Como que elas estão com muita necessidade de serem acolhidas dessa forma. Como a Paula estava falando antes, às vezes pode ser que o profissional entre um pouco no automático, né? E não tem muito essa visão que você está contando para a gente. E isso faz total diferença em como que a pessoa, como ali está sendo tratada, como que ela vai receber isso e até poder trocar de volta, né, com o terapeuta. é Isso que isso você está aí. falando é bem importante. Eu acho que são os profissionais também se conscientizarem dessa necessidade, dessa entrega também do próprio profissional, né? Isso aí. E assim, o homem, ele precisa de muito pouco. O homem precisa ser acolhido, ele precisa de acolhimento dele próprio, precisa de amor, auto-amor. Auto-amor, então, a gente podia fazer uma outra live só falando de auto-amor, porque auto-amor, ó, é muito bom falar de auto-amor. Traz paz, chega atrás. Quando a gente entra no caminho do auto-amor, no início, você se torna viciado em querer se fazer o bem. E isso, assim, não é papo de chegar aqui e falar, é sentimento. Você entra numa vibração de amor a si próprio. E isso aí É muito bom, né? É quase que o objetivo de qualquer ser humano, né? Eu acho que é encontrar esse amor interno, que é tão com difícil. certeza. Tanto, né, o Eu externo é super tão concordo. barulhento, né? Tanto barulho que a gente, tanta distração, que a gente fica distante, né? Difícil disso. Eu acho que Nossa, quando exatamente. Esse barulho, quando a gente fala em barulho, hoje em dia, então,
a gente vive momentos desafiadores, né? Não só no aspecto material da sobrevivência, como no espiritual. Então, assim, nós somos bombardeados de informações. A informação chega muito rápida. Então, a gente se distrai tanto olhando para fora que a gente se afasta de escutar o que a gente quer saber de verdade. O que a gente precisa saber de verdade está no teu silêncio, que a gente muitas vezes não faz por esse barulho da vida, o barulho de que você precisa ter tudo, você precisa trabalhar, você precisa se sustentar, você precisa... Aquela ânsia, em vez de ser motivadora, acaba sendo exaustiva. Acaba sendo muito exaustiva para o indivíduo. E Isso até justamente... me traz um gancho, Lu, desculpa te cortar, mas um gancho que eu queria até te perguntar, como que a terapia da amorosidade, ela vai ajudar as pessoas que estão exatamente vivenciando essa questão da ansiedade e que isso acaba trazendo alguns conflitos e doença física mesmo, né? Como que você vê, né, essa situação? Então, tem muito a ver com isso, né? As pessoas, elas se desconectam delas próprias, criando até uma expectativa fora. Então, assim, a gente quer tanto um ideal, a gente quer tanto um ideal perfeito, uma vida tranquila, perfeita, que você deixa de olhar para dentro de você, muitas vezes. Você deixa para a tua autenticidade, para o que você realmente precisa. Então, com essa história desse barulho lá fora, de muita coisa você fazendo, o que acontece? Você acaba levando uma vida sem autenticidade. Você vai levando uma vida mecânica daquilo que você acha que precisa fazer, mas não é autêntico a sua essência. E chega uma hora que aquilo não se sustenta e começa a pesar. E quando pesa, vem o estresse, vem a ansiedade, e que age na nossa saúde. O estresse é interessante entender que ele não chega de uma hora para outra, você não se torna estressado. É uma doença silenciosa. Você vem se estressando ao longo de uma vida, achando que está vivendo e tal, mas você vem se estressando. E quando Porque você vê o outro, né? Você vê o outro, que tá todo mundo igual, então eu tô dentro da normalidade, tá tudo certo. Isso aí, não é assim, isso né? aí fora da tua autenticidade, porque você está Se indo por uma comparando. manada. Uhum. Né? E quando aquilo não se sustenta, chega uma hora que o teu ser grita, ele quer a tua autenticidade, que é o que eu acredito que é o que a gente veio fazer aqui nesse mundo. A gente veio aprender a aceitar quem a gente é de verdade. Então, aí gera ansiedade, aí gera o estresse, gera todas essas doenças, né, do que chega no físico. Nessa questão também da que as pessoas hoje em dia relatam muito, né, de estarem com um pensamento muito acelerado, não conseguem desligar, né, e muita dificuldade até para dormir. A gente tem muitos relatos de insônia, né? Então, justamente porque as pessoas estão altamente conectadas, essa questão também dos eletrônicos, do que você falou de informação o tempo todo, é informação boa, informação ruim, a gente não sabe exatamente como que filtra, né? Então, para essas pessoas, você também vê esse benefício da terapia da amorosidade, das terapias holísticas. Acho que ela gera uma conexão, né? Acho que é uma busca de conexão. Isso, exatamente. Ela falou muito nas redes, em tudo, mas a conexão interna, né? E saber o que quer de verdade, quem é de verdade, e as pessoas se conectam. Exatamente. Para essas pessoas que a gente acaba se desconectando totalmente, o que acontece? Elas literalmente estão viajando no mundo, porque elas estão no passado ou estão lá no presente.
No futuro. Futuro. Foge, no futuro, desculpa, elas estão lá no futuro e fogem do presente, porque o presente não está confortável para elas. O presente está chato, elas não querem enfrentar suas próprias dores. A gente vai empurrar para se enfrentar até quando você gera uma doença. Aí você é obrigado a se Onde enfrentar. não tem jeito. Enquanto isso, a pessoa vai tentando atalhos de tudo que é maneira, com remédio, com isso. Não estou dizendo que remédio, para alguns casos, existe, sim, é devido. É uma coisa na terapia que eu respeito. Quando a pessoa precisa tomar remédio, ok, ela está tomando com um profissional e ela faz um tratamento paralelo com a terapia holística. Eu respeito. Mas as pessoas hoje estão pegando atalhos para ver se conseguem sair daquela curva de não se enfrentar, de não enfrentar a própria dor. Então, ficam literalmente viajando, olhando para o passado ou expectando algo no futuro. Quase até então, como assim, se tivesse o incômodo, é como se fosse um incômodo tá me incomodando. Esse troço que tá me incomodando, né? Como se não fosse dela. Eu vou tomar um remédio porque isso aqui não tá deixando eu fazer isso ou aquilo. Em vez de olhar para aquilo e ver que, poxa, o que tá me incomodando é meu. Eu preciso olhar para isso, eu preciso entender o que está acontecendo para isso não, né, escalar para uma coisa maior, né? E as pessoas normalmente não têm essa. Como está tudo muito corrido, eu preciso me sentir bem para fazer a próxima coisa. Eu tenho que me sentir bem. E para continuar nesse mesmo ritmo, nessa corrida, né? E não competindo. Para aguentar. Exatamente. Para aguentar tudo. E não para para silenciar. É. Né? Não para silenciar. Então, assim, e é tão simples você começar a se entender como energia vital, como fazendo parte desse todo. É uma coisa simples. De tão simples se torna complexo. Entendeu? Porque as pessoas estão acostumadas a querer complexidade. Quanto mais... entendi. E é simples. Nós somos seres simples. A gente veio aqui com um propósito. E se perde totalmente, inverte valores do que... O que é importante é os outros me acharem isso ou aquilo, né? Os outros, é sempre você se projetando para a sociedade. Você tem que estar agradando a sociedade, você tem que estar bem visto, você tem que estar... Necessidade. E aí, o ego agindo, né? Muito mais importante o outro gostar de mim do que eu gostar de mim mesmo. Muito mais importante eu agradar o outro do que eu agradar a mim mesmo, né? A gente sempre está acostumada com a nossa mãe falando, né? Não faz isso, imagina, o outro vai achar que você é o quê? Não teve mãe? Que você é não sei o quê? Então a gente acostuma ali que a gente tem que ter, né? Tem que mostrar esse agrado para os outros, né? Que o que a gente faz não está tão certo. Então a gente acaba abafando aquilo, né? Isso é muito ruim, né? É muito ruim, porque a gente não sustenta a nossa... a gente não valida assim o que a gente sente. Porque se eu tenho que... Eu muitas vezes abafo o que eu sinto, eu vou desaprender a sentir. Você desaprende a escutar os teus sentimentos, entendeu? Você desaprende. E quando você escuta o que você vibra, quando você escuta por que você tem raiva, quando você entende por que você... É mais fácil a gente aceitar a alegria, a felicidade, mas você entender por que você às vezes se magoa, é uma questão que você tem que interiorizar, você tem que chegar em aspectos que talvez a pessoa se sinta muito desconfortável. E para isso mesmo, é o foco da terapia da amorosidade. É onde te atrai a se abrir, entendeu? A se abrir sem ser julgado aquilo. Eu acho Pode falar, Paula. Eu acho até importante falar também, Lu, se você concorda, né, e pode até falar alguma coisa sobre isso, porque tem muita gente que chega numa certa idade, numa certa situação, né, da vida e fala, ai, já não tem mais jeito, ou então, ai, não, qual é o ditado não, que as pessoas falam muito?
Bom, esqueci. Mas essa coisa da pessoa achar que ela não tem mais tempo, ou então não tem mais validade, já passou muito tempo, né? O Já tô quanto velho, já passei, eu não é mudo mais. exatamente. Tem muita gente que cai nesse. É uma desculpa, né? É um mecanismo de proteção, né? Para, ai, não, já É, passei por tanta coisa na vida, agora deixa eu deixa quieto. É. comer qualquer Deixa isso coisa que pra tenha lá, né? comigo. Não quer nem tocar no assunto. A gente está nessa vida, independente da idade, ninguém sabe quanto tempo vai ficar aqui. Então, quando você ainda jovem consegue acessar uma nova consciência, você percebe que a cura está aqui dentro. Então, assim, uma pessoa que já tenha mais idade e que hoje se olha e fala, Ih, eu não vou passar mais por isso, eu não estou afim, eu já passei pela minha vida, está tendo ainda a chance de reparar, de se reformar, sim. A gente não tem idade para isso, pelo contrário, e não tem tempo. Eu levei um certo tempo para acionar minha consciência. Às vezes, uma pessoa, até por experiência de vida, consiga acessar o que eu acessei em anos, acessa em meses. Isso não tem nada a Sim. ver, entendeu? Mas aí conta muito, acredito eu, com uma geração onde você reprimia seus sentimentos. Você não podia sentir tudo que você sentia. Então, assim, essa pessoa hoje, mais idosa, que de repente possa vir a se sentir assim, não tem mais jeito, não quero mais reparar algumas coisas, é também por uma educação sentimental que ela teve de não poder sentir tudo. Não estou generalizando, claro, acho que tem vivências e vivências. Mas eu acho que vai muito por aí também, entendeu? Você passar uma vida não se permitindo, até se abandonando em prol dos filhos, em prol de uma sociedade, ou em prol de alguma coisa, é um abandono de si próprio durante muitos anos. Então é difícil você entender que você pode. Aí realmente vem para a terapia. Isso vai se Eu cronificando, suspeita, né, Lu? não, Isso vai se exatamente, tornando E de não crônico, existe né? tempo, né? O não, tempo é quando eu não você tem essa acredito, né? consciência. É o tempo certo, E né? assim, Ou quando é você está quando você quer. É voltar, quando né? você está preparado, é quando você toma consciência disso. É. Eu acredito muito na intenção do nosso ser aqui dentro. Eu acho que quando você quer uma coisa intencionalmente, que vem do âmago da sua alma, do teu coração, aquilo acontece. Não adianta você falar, eu quero aquilo sim. Mas se você não intencionar de coração, não vai acontecer. Parece uma coisa boba isso, mas não é. E tem muito a ver com você querer se melhorar ou não. Você quer uma vida, né, A intenção mais é a digna energia para si? catalisadora, né, do querer. Eu acho que essa Isso, intenção é o que gera força, né? É o que bota para funcionar mesmo aquele querer, né? O querer sem intenção, sem botar ali na ação, fica é isso aí. vazio. Crica Salomão postou eu quando você está sofrendo. Eu ia colocar isso, que geralmente vem de algum processo, né? Algum processo doloroso, algum start que deu, né? Alguma coisa que aconteceu, você fala, não, eu não quero mais isso, não vou mais sofrer assim, e aí você começa a olhar, né? Eu acho que tem muito isso do momento, quando você está pronto, quando você está preparado, mas a maioria das vezes um processo é meio doloroso, né? O começo vem de um trauma, de uma dor, e aí que a pessoa resolve, vamos olhar. Exatamente. Mas a gente também tem que entender que você sente a dor e sofre por aquilo. Mas aquela dor vai passar e o sofrimento não precisa continuar. Uhum. Vocês entendem? Porque assim, você Perfeito sente isso. uma dor, você sente uma dor, você se apega àquela dor. É. A dor mesmo já curou, mas você se apega ao sofrimento. Então você vai Isso, né? Vira um Porque ponto de apoio, né, vira na uma vida. benção. Eu sofro, aí entendeu? entra A vitimização, né? Aí já entra Isso. Então, em outro aqui, processo. tudo isso que a gente está falando é um prato cheio para terapia. Para terapia que te enxerga de uma maneira literalmente
global, de uma maneira, de forma que Sutil, você é né? um ser único, mas estou te vendo integrado, entendeu? E tudo está ligado, uma coisa ligado com a outra, que é ligado com o teu jeito de ser, que é ligado com a tua maneira de enxergar a vida, que reflete na criação dos seus filhos, quem tem, e isso e aquilo. E você, enquanto que você não busca essa cura, limpar esses sentimentos em você, aquilo vai indo adiante, aquilo vai. Perdurando, né? Exatamente. Então, Tem assim, uma pergunta que eu vou ler aqui, que já passou, já tem tempo. Aí eu vou ler aqui, da Beatriz P. Barreto. Luciana, como podemos separar somente o sentimento amoroso para o olhar terapêutico através da amorosidade? Como que fica essa separação desse olhar? olhar amoroso É, para o lado terapêutico. Olha, através da amorosidade. Interessante, né? então, se é que eu entendi, tá? Eu acho que uma coisa está interligado com a outra, pelo menos da minha maneira de enxergar. Você muitas vezes enxerga que a pessoa, existe um lado traumático ali, existe alguma situação ali que ela precisa trabalhar que não está ligado diretamente aos sentimentos dela, né? Muitas vezes ela foi obrigada e ela carrega um sentimento de alguma tragédia, de alguma coisa que gerou aquilo. Se é que eu estou entendendo a pergunta. Uma coisa envolve a outra. Você trata o sentimento, você trata o que a pessoa no lado terapêutico, mas você, para mim, é impossível não abordar o amor junto. Para mim é difícil, entendeu? A minha abordagem terapêutica está muito interligada uma coisa com a outra. É literalmente uma situação de te pegar no colo, de pegar aquela pessoa no colo e tratar como um todo. Não, eu não setorizo, não separo muito as situações. Mas é claro que você percebe. Espero ter respondido. Não sei se enrolei. Beatriz, depois acena pra gente para ver se foi respondido. Eu acho que foi, também parece que eu entendi igual a você, eu acho. E teve uma outra pergunta Oi? também. Bom, deixa eu botar uma linha que eu tenho aqui. Como é que os pacientes podem acessar terapeutas da amorosidade? Assim, existe um. Assim, eu fiz o curso terapia holística, escuta terapêutica do próprio Vanderlei Oliveira. O que eu peguei do curso, a minha abordagem do curso foi muito para terapia da amorosidade. É um curso que ele engloba, que ele prega muito essa amorosidade, esse acolhimento todo que eu estou falando. Mas não existe uma categoria hoje de terapeutas da amorosidade. Foi A um nome terapia que deu a sua abordagem? eu intitulei Terapia da Amorosidade porque foi o nome que eu achei que mais se encaixava com a terapia que eu abordo, entendeu? Terapia da amorosidade. Mas não existe uma categoria de terapeutas da amorosidade. Foi dentro desse curso que eu fiz, que é um curso que prega muito esse conceito da amorosidade, sim, entendeu? Mas o curso mesmo não se intitula com isso, ele se intitula Terapia, Formação Terapia Holística com Escuta Terapêutica. Entendi. E fala muito sobre amorosidade. No curso é muito envolvido o tempo todo o acolhimento, o amor. Quando eu falo só em amor, amorosidade, não é só tudo tudo coraçãozinho, tudo é você ter um amor um amor muitas vezes rígido, um amor que educa, um amor que te fala algumas verdades com carinho, entendeu? É isso que eu quero, é uma educação centrada na alma, mas é um amor que liberta. Então, assim, não são tudo flores. Eu posso chegar para você, dar uma dica ríspida, mas eu falar com amor, entendeu? É nessa pegada a terapia da amorosidade. Não é por isso que eu só vou
tratar, eu busco que essa pessoa que pede ajuda, ela consiga enxergar através dela mesma a sua própria luz, vamos dizer assim, o E seu próprio valor, Lu, acredito até que entendeu? você sendo, né, assim, tendo esse amor por aquela pessoa na sua frente, ou tratando daquela questão com tanto amor e aceitação, que aquilo, a pessoa acaba se espelhando nisso. E ela sente aquela energia, ela consegue captar, identificar nela mesma esse amor que existe dentro dela através de você. Né? Você mostrando isso, ela consegue acessar esse lado dela também, né? Porque como a gente acessa muito, a gente encontra com alguém com raiva e a gente logo conecta com a nossa raiva, né? E aí, encontrando alguém na terapia da amorosidade que tem esse lado tão amoroso, né? Com um olhar tão empático, você consegue trazer aquele lado da pessoa também, buscar aquilo dentro dela, aquele amor dentro dela, né? Através do seu olhar, da sua presença e da sua energia, né? Eu acho que isso que é bem interessante essa Eu comunicação. vejo muito assim, encorajar aquela pessoa se enfrentar, entendeu? Encorajar aquela pessoa a se auto-perdoar, a se libertar de crenças mesmo, de julgamentos que ela cria para ela mesma. Sim. Assim, palavras que eu adoro, libertação, alma, sabe? É realmente assim, chegar no âmago da alma, é conseguir se comunicar com aquela alma, porque enquanto nós estamos encarnados, nós somos alma. Quando a gente desencarna, a gente é espírito, né? Então, assim, enquanto nós, alma aqui, que a gente consiga ter um olhar mais edificante, um olhar mais encorajador para com o outro. No meu caso, eu reúno isso hoje num trabalho que eu faço como terapia. Mas, então, assim, a pessoa que busca, ela vai ter esse olhar. Mas a ideal, né? Olha aí, Olaine, o ideal seria que todos nós pudéssemos trocar mais amor, né? Mas Que todos se tornarem um aí terapeuta da amorosidade, né? é Consigo mesmo. Com certeza. O mundo isso aí. estaria a Nossa, salvo falou agora, né? tudo. Falou tudo. O É mundo isso aí. estaria Trabalhar livre. muito comigo. Eu tento trabalhar muito comigo a terapia da amorosidade. E uma coisa interessante. Eu aprendi, isso ninguém me ensinou, mas assim, eu aprendi que isso é muito bom. Quando você, muitas vezes, se frustra com você mesma, ou vem de uma situação, ou isso, quando você sozinho fala em voz alta para você mesma, quando você consegue falar em voz alta para você mesmo, poxa, Luciana, aconteceu isso, aquilo, e não sei o quê, você pega, transforma aquela raiva que você julgaria ou deixaria no teu campo vibracional, você transmuta, e quando você ouve você falando, magicamente você se acalma. Então, assim, isso, é meio louco, mas é interessante você É uma pegar prática, por né? É uma prática, Praticando. uma prática meio louca, mas assim, O processo de você verbalizar, né? Eu acho que é meio caminho, né? Quando você verbaliza uma questão, você mesmo ouvindo você falar, você já começa é quase uma terapia, né? É isso, você já começa a falar. Então, eu falando comigo mesmo, de repente vai surtir o mesmo efeito, não diminuindo, mas assim, vai ter um efeito, né? E o que eu ia colocar também é como às vezes a gente não tem esse olhar amoroso com a gente mesmo, né? Então, isso também é interessante, que você desperta isso de uma forma tão bonita, né? E muitas vezes a gente não tem isso com a gente, né? Por exemplo, você olhar no espelho e falar, tá feia essa roupa, não gostei assim, não gostei. Eu falo assim, você falaria isso para outra pessoa? De repente não. Então por que você está falando assim com você, né? Então é isso, é você verbalizar, você já está, né, num caminho aí para uma terapia, sua escuta terapêutica, né? é por aí mesmo. Eu acho que é por aí mesmo. Por isso que no final das contas é tudo muito simples.
É simples isso, mas é uma coisa simples. E eu falo mais, ó, tem em algum momento dessa vida, as questões é sempre entre você e Deus, entre você e a tua consciência. Sim. Você pode ter teu pai, tua mãe, teus filhos, teu marido, você pode ter teus parceiros, pode ter, mas no pega para capar está aqui dentro de você. Você vai ter que trabalhar as suas questões dentro de você. E se você não se olhar com esse amor, se você não se olhar com esse carinho, ninguém vai te olhar. Ninguém te olha, nem Porque o teu filho, externo nem é teu o marido, nem espelho, teu né, pai. do interno. É você. É como você se dá esse valor. É como você se ama. E isso não tem nada a ver com egoísmo. Eu Uhum. posso super me doar, mas eu primeiro estou comigo. Eu primeiro me posiciono comigo e então eu dou amor. Porque aí também não tem como você dar o que você não tá. Não se alimenta, né? Tá Não. exatamente. Então, assim, adoro falar sobre isso. Nossa, É é muito muito profundo bom. esse assunto, né? É isso que você está falando. Parece que é simples, mas não é não, Lu. Não é não. Acho que é bem complicado de algumas pessoas alcançarem, né, Essa esses conceitos. Oi? Entendi. Eu também compreendo isso, não é? É que eu enxergo isso cada vez de forma mais simples. Eu enxergo mesmo de forma mais simples. E talvez eu tente simplificar várias questões para aquela pessoa que pede ajuda. Eu precisei de muita ajuda. Não só terapêutica, como espiritual também, né? Eu venho de uma mediunidade desde os meus 17, 18 anos, que eu tive que me entender o que era isso. Eu e minha família. Então, assim, eu desde adolescente, eu comecei a me entender nesse processo de busca. Então, quando você começa a entrar no teu cerne de luz, quando você começa a entrar na tua consciência, você percebe que o caminho é muito mais tranquilo, é muito mais fácil do que você caminhar pelo outro. Você caminhando assumindo as rédeas da sua vida, te dá uma leveza, uma tranquilidade, que você não está dependendo mais de ninguém para levar a tua vida. Não estou falando na questão material, eu estou falando na tua questão de você seguir e poder ter a liberdade de guiar a tua vida como você quer. Entendeu? Sim. Sem amarras emocionais, sem cordões Você tira essa energéticos. expectativa externa, né? Sem essa cobrança, né? Exatamente, sendo você. Lu, deixa eu te fazer uma pergunta. E para os profissionais que desejam assim atuar com a terapia, com essa terapia, qual seria o caminho? O que você... Então, eu acho assim, eu posso deixar aqui o endereço do site, até do Vanderlei Oliveira, porque ele dá esse curso, e ele agora acho que está dando o segundo curso, não tenho certeza, mas ele dá esse curso de terapia holística com escuta terapêutica que eu fiz. A terapia da amorosidade, eu acho que você vai pregar muito, você vai ganhar muito nesse curso. Não estou aqui fazendo propaganda, mas eu estou sendo sincera. É um curso que eu não me arrependo, eu amei muito poder ter tido a oportunidade de fazer. E agora, para ser um terapeuta da amorosidade, adquirir uma terapia da amorosidade, eu acho que é uma construção de como você vai se trabalhando com Não é um curso você. que você paga e ganha um certificado, né? Exatamente, eu acho que é por aí, exatamente como você falou. É uma coisa que você vai construindo dentro de você e vai começando a entender o outro de forma mais simples. Mas, assim, pré-requisito, coração aberto e sabendo que a gente ainda sabe muito pouco. O pouco que a gente sabe já nos faz, a gente já consegue caminhar aí pela vida. Imagina a gente trilhar esse caminho, é muito bom. É muito, Gratificante. Ai, que enfim, gostoso. Que bom essa... gratificante, exatamente. Muito legal.
Muito legal, gente. Muito bom esse assunto, Lu. Adorei. Não, e a energia da Lu, né? Vamos combinar. Exatamente. Nossa, você sai. E aí, aqui, até pegando aqui, que a Sandra Valim falou, a Luciana já é uma pessoa amorosa. Não, com certeza, transborda isso, né? A gente pega aqui no ar. Muito, muito gostoso. Ai, gente, olha, obrigada, gratidão aí, só agradeço por isso, mas aí tem aquela frase que fala, isso é sorte, né? Tem uma frase que fala, isso é sorte, não, isso é Deus. Agora eu esqueci como é que é o contexto da frase, mas é sempre a nossa vontade íntima de melhorar e ir além, né? Que todo mundo tem essa energia vital dentro de si para se transformar. Todo mundo, todos nós temos. Você trabalhar com a tua verdade é uma opção para todo mundo. Todo mundo, você, dentro da profissão que cada um exerce, você pode trabalhar com a tua verdade. Você pode se tornar uma pessoa melhor para você mesma, que é o principal. Então, assim, a amorosidade a gente começa na gente, a gente começa com a gente e então compartilha com os outros. Eu vejo muito assim. Ai, muito bom. Muito bonito. Bom, se, né, você pode colocar ali embaixo e, inclusive, quem tiver, né, interesse, pode contactar, né, a Luciana, acho que direto. Sim, claro, pode. Para saber um pouco mais, né, até como você trabalha e poder entender um pouco melhor, né, sobre esse assunto e fazer um trabalho pessoal. Acho que isso chega a ser um mérito pessoal, né, o quanto você quer, o quanto você se empenha, né, e acho que a Luciana está aí para ajudar nesse caminho, né, é uma transição, né, porque a gente sai de um momento muito externo para ir viver um momento muito interno e muito trabalhoso, mas acho que tem um ganho que é inigualável, né? Então, quero agradecer muito, Luciana, vamos chegando ao fim. Agradecer a energia maravilhosa, esse conteúdo amoroso, né, que deixa todo mundo dormir um pouco mais em paz hoje, um pouco mais com amor, né, um pouco mais esperançoso. Eu acho que traz, né, uma energia muito gostosa de relaxamento, de empoderamento também, né? Dessa autorresponsabilidade e saber que, na verdade, qualquer um pode, mas não qualquer um, né, vulgarizando, não, é qualquer um de, poxa, somos, né, esse todos poder podem, todo. né? Todos podem. Então, acho que isso deixa esses últimos minutinhos aí da live bem amoroso e com um poder muito grande, né, para a gente poder acordar amanhã e falar, ok, qual vai ser o meu próximo movimento, né, hoje e amanhã para o meu dia, né. Então, de coração, agradeço muito a sua presença, a sua colaboração aqui, da Real 5D, né, Larissa, Alessandra. Obrigada, Lu. Eu queria só falar rapidamente que, como eu disse, a gente vai tentar fazer toda semana, né, esse encontro, essa live, trazendo alguém. Na semana que vem, a gente vai ter a Patrícia Gonzalez, que é uma psicóloga, ela trabalha com EMDR, que é uma reprogramação do movimento ocular, né, que trabalha nos traumas, muito interessante, se você não conhece. Não perca, e se você conhece, tiver dúvidas, também venha para a gente poder bater esse papo, né, integrativo sobre o EMDR, que é muito interessante. Tá? Então, boa noite para todos. Lu, mais uma vez, muito obrigada. De coração. Obrigada, gratidão por compartilhar esse amor com a gente. Oportunidades também. E a participação de todo mundo aqui foi muito, muito bem-vinda. Foi muito gostosa lendo. Pena que não deu para ler tudo, senão a gente ia interromper muito a Lu. Não, e a gente fica assim, né? Eu vi até as perguntas, mas a gente fica assim, ela tá falando tão bonito, assim, é tão gostoso ouvir ela falar que eu não quero interromper a fala dela. Muitas vezes, então, gratidão a todo mundo que estava aí, que participa. Bom, gente. Obrigada. Tá aí, obrigada a você. Realmente. Muito bom, foi muito gostoso. Estamos todos juntos nessa jornada, Exato. Podem acreditar, né? Com certeza. Então tá, meninas, muito obrigada. Beijo grande. Boa noite. Obrigada. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.